Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. No vídeo de hoje, galera, estarei apenas fazendo a explicação de questão por questão da AP 27ª edição de matemática do nono ano do segundo bimestre. Como eu disse, galera, é só uma explicação. Eu também sou professor, né? Então, por uma questão de ética, eu entendo o lado do aluno, mas também entendo o lado dos professores. Então, no vídeo de hoje é apenas a explicação. Nos próximos dias ou na próxima semana, estarei resolvendo toda a prova com vocês e disponibilizando o gabarito. Mas hoje, galera, não fique triste, é apenas a explicação. Acompanhe o vídeo e a prova vai ser um pouco mais fácil para você resolver. Então, eu estarei explicando aqui, pessoal, começando pela questão 1. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3 quintos menos 27 elevado a 2 terços. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é. Aqui temos as opções. Então, o que você precisa fazer é pegar o 32. Vocês lembram que quando está em fração, a gente consegue transformar ele numa raiz, né? Vem a raiz aqui, o número que está aqui embaixo vem aqui fora e o que está aqui em cima vem aqui no expoente. Daí é só você tirar a raiz quinta de 32, né? Um número vezes ele 5 vezes, que dá 32. Quando você descobre a raiz quinta aqui de 32, é só você levar aqui o 2 ao cubo e fazer a mesma coisa aqui com 27. Vai ser raiz cúbica de 27, que eleva a 2. Raiz cúbica de 27, acho que você sabe que é 3, é só elevar ao quadrado. Faz a conta aqui que você acha a sua opção. Agora aqui na questão 2, é só para descobrir o valor dessa expressão, né? Tem o expoente aqui. Antes de qualquer coisa, a gente consegue dar uma arrumada nisso, tá? Multiplicando, quando eu tenho bases iguais multiplicando, é só você somar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado. 1 quarto mais 3 quartos dá 4 quartos. 4 sobre 4 é 1, então vai ficar 2 elevado a 1, mais, aqui é a mesma coisa, meio mais 3 meios, a base é 3, aqui vai ficar 4 meios. 4 sobre 2 é 2, então é só você resolver essa continha aqui que você acha a sua opção. Questão 3. Tem uma indústria química, né? Usa um composto, tem um custo fixo de R$ 500 mais R$ 2 por litro. Daí o custo total C de x vai gerar essa função 500 mais 2x, onde C é o custo em reais e x é a quantidade de litro do composto. O gráfico que melhor representa a relação à quantidade de litros do composto é... Aqui, pessoal, nós temos que entender que ele vai aqui do 500 mais o dobro de x, né? Por exemplo, se eu coloco zero aqui no x, isso dá 500. Então, você tem que entender que ele vai ter que começar ali no 500. Então, é só analisar os gráficos e ver qual melhor representa essa situação. Questão 4, analisar esse gráfico aqui e a função que gerou esse gráfico, que corresponde a esse gráfico é... Você tem aqui as opções, né? Primeiro, galera, é uma função crescente, então você tem que ver que o x ele tem que ser positivo, dá para eliminar duas ali. E aqui tem pares ordenados, né? Por exemplo, quando o x é 1, se você olhar aqui, ó, onde que bate aqui, ó? Ele bate no 2. Então, se você colocar 1 no x, o resultado tem que dar 2. Então, dá uma conferida ali, é bem fácil essa questão, você vai encontrar a solução. Questão 5. Aqui tem uma situação, né? Números celulares produzidos em relação às horas trabalhadas, né? Aqui Marcos ele ficou imaginando a produção de celulares e ele montou aqui uma tabelinha. Em uma hora são produzidos 960 celulares em determinada fábrica, em 2 horas 1920, em 3 2880 e assim por diante. Daí, baseando nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas é... O que você precisa fazer, galera, é ler essa tabela, interpretar e ver qual função que pode associar essa tabela. É simples, a cada hora, quantas horas? T horas. É produzido 960 celulares. Então dá uma olhadinha ali com calma, né? E você vê qual função que gerou isso daqui. Ou se você quiser, por exemplo, coloca t valendo 1, o resultado tem que dar 960. Coloca t valendo 2, o resultado tem que dar 1920. Uma questão razoavelmente fácil também.
Questão 6. Tem uma fórmula chamada de Lorentz. Ela é utilizada para calcular a massa ideal que uma pessoa deve ter em função da sua altura, né? A fórmula é essa. Aqui é a massa ideal. Altura menos 100, menos altura menos 150, dividido por uma constante, né? E essa constante, se for homem, ela vale 4, se for mulher, ela vale 2. Com essa fórmula, uma mulher que tenha 160 centímetros de altura deverá ter uma massa ideal de... Então aqui você vai substituir. M vai ser igual, pego a altura da pessoa, que no caso é uma mulher, 160, menos 100, menos. Eu vou colocar no parênteses, só para você respeitar a ordem aqui, ó. 160 menos 150, tudo isso dividido por K. Como no caso é uma mulher, você vai dividir aqui por 2. Daí o que você faz? Subtrai aqui, divide por 2, faz a subtração, você vai encontrar o peso desta mulher. Uma das 4 opções aqui. Aqui é só fazer o cálculozinho que você vai encontrar a solução. Questão 7. Aqui temos uma mesa quadrada e o Celso ele verificou que ele deveria ser 5 centímetros a menos, né? 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme a ilustração aqui. Supondo que a área original da mesa era representada por x ao quadrado, a expressão que representa a área da mesa após a redução será... Então, pessoal, aqui vai envolver um produto notável, né? A parte ali de fatoração. Um lado é x, o outro também vai ser x, então a mesa, você teria que pensar assim, ó. Se aqui é x, aqui é 5, então vai ser x menos 5, e do outro lado também. Então é só você fazer x menos 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? Resolvendo isso, você vai encontrar uma alternativa correta aqui. Na questão 8, você só precisa fatorar essa expressão. Você consegue fatorar por agrupamento, né? Eu vou começar aqui com vocês, ó. Tem b aqui nos dois lados, coloca b em evidência, abre parênteses, vai sobrar 5x mais 1. Mais, do outro lado você tem y, abre parênteses, 5x mais 1. Agora você coloca o 5x mais 1 em evidência, agrupa e você vai encontrar uma alternativa correta também. Questão 9. Doenças causadas por vírus, né? Eles são seres microscópicos, tal. Aqui a gripe tem um vírus com comprimento de esse valor aqui de metros, né? Bem pequeno. Então, para a gente medir em escala mais conveniente, nós podemos usar o picômetro, né? O picômetro ele equivale a 10 elevado a menos 12 metros, é bem pequeno realmente, né? Então, o comprimento do vírus da gripe em picômetro fica. Aqui, pessoal, primeiro você transforma a notação, né? Ó, uma das casas aqui, até chegar numa casa suficiente, e a cada 10 elevado a menos 12, ele equivale a um picômetro. Daí o valor que tiver aqui multiplicado por 10 elevado a menos 12 é o seu picômetro, né? Depende aonde a vírgula parar aqui. Então, transforma esse valor e vê que número que vai estar multiplicando 10 elevado a 12, que vai ser uma alternativa correta. Questão 10. Em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, é possível armazenar... Aqui, pessoal, é uma regra de 3, né? É simples. Se 1 GB, 1 GB, eu consigo armazenar 8,6 bilhões, 3,2 GB eu vou conseguir armazenar x. Como aqui é 1, é só você multiplicar 8,6 vezes 3,2 que você encontra uma solução correta para a questão. Na questão 11, aqui, pessoal, tem uma tabela e o gráfico que melhor representa a tabela é... Você tem que olhar o gráfico em relação à tabela. Simples assim, né? Tem alguns tipos de gráfico. Você pode analisar aqui os tipos, né? Ó. Então, a gente vai começar aqui, ó. Técnico em logística ganha 9.000. Aqui está a remuneração e aqui está a função. Daí você vê, ó, 9.000 aqui está correto, aqui também está correto. Você tem que analisar um por um e ver. Aqui no gráfico de colunas, ó, técnico tem 9.000 está correto. Então, todos os gráficos, o técnico em logística está correto. Daí você precisa analisar os outros técnicos e ver qual que está totalmente correto, os 5 técnicos que você encontra o gráfico correto da questão. Aqui na questão 12 tem a tabela da população do Brasil por faixa etária, né, a estimativa para 2020, né, de 0 a 9 tem esse valor, número aqui de pessoas. O melhor gráfico que representa as informações da tabela é a mesma coisa que a questão anterior, galera. Você precisa olhar a tabela e ver qual gráfico representa a tabela. É só você ver a faixa etária, ver se está dentro do número de pessoas e
assinalar o gráfico que está correto. Questão 13. Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos R$ 48. Marcos gastou o dobro de Joana, portanto ela gastou. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, né? Se Marcos gastou o dobro de Joana e eles pagaram 48, você pode descartar esse 24 aqui, ó, porque fica uma pegadinha, né? Na verdade, não. A pergunta é: Marcos gastou o dobro de Joana, então quanto que ela gastou? Ela tem que gastar menos do que a metade de 48, né? Daí você pensa um pouquinho lá, você vai encontrar a sua solução. Dá para usar uma lógica, dá para montar uma equaçãozinha, mas é bem tranquilo essa questão, tá? Questão 14. Você precisa escrever esse número aqui, né? O comprimento de um vírus em notação científica. Se você não lembra, a vírgula do número está aqui, 0,000, você vai trazer até aqui, né? Porque tem que estar entre 1 e 10, então é só você contar as casas e você vai encontrar a alternativa correta aqui na questão 14. Questão 15, tem uma oficina, tem 4 carros, em cada carro há 4 rodas, em cada roda há 4 parafusos. Neste caso, o tal de parafusos é, na verdade, isso daqui, galera, é só você pegar 4, elevar a 3, você vai encontrar a sua opção correta. E na última questão, a questão 16, a área do retângulo da figura aqui é 24 metros quadrados. Dessa forma, o valor de x será, como aqui é retângulo, então essa área aqui, ó, 24 metros quadrados. Para descobrir a área de retângulo, é só pegar base aqui vezes a altura. Então é só você fazer x vezes x mais 2, isso aqui vai dar 24, né? Daí você pode distribuir aqui, vai cair numa equação de segundo grau, né? Vai ficar x quadrado mais 2x, passa o 24 para cá negativo, igual a 0. Ou então você pode pegar as opções e substituir para ver qual que dá 24 aqui. Apenas uma é a correta e você consegue encontrar o valor de x. Então foi isso, galera. Espero que de alguma forma ter ajudado vocês. Façam com atenção e brevemente estarei disponibilizando a correção juntamente com o gabarito. Então até a próxima e tchau, galera!